Oi, turminha! Na aula de hoje, a gente fez uma pequena revisão sobre a interpretação de texto, pessoa verbal e tempo verbal, tá? Então, vamos lá. Então, eu pedi para vocês lerem esse texto e depois analisar qual seria o sentido da palavra destacada, tá bom? Então, nós lemos o texto Quem Tem Medo de Vampiro. As lendas sobre monstros que chupam sangue existem há milhares de anos, nos mais diferentes países. Além de assustar crianças, essas histórias já deixaram muitos adultos de cabelos em pé. Se você também tem medo de encontrar um vampiro, pode relaxar. Eles não existem de verdade e servem apenas para a gente se divertir com filmes, novelas e livros sobre o assunto. Então vamos lá. Na frase, peraí que eu vou pegar só esse aqui. Ó. Na frase, essas histórias deixaram muitos adultos de cabelos em pé, a expressão destacada é cabelos em pé. Significa que os adultos ficaram o quê? Não ficaram de cabelos molhados, não ficaram com cabelos desarrumados, nem ficaram com penas de vampiros. Eles ficaram com medo de vampiros. Então, quando a gente fica de cabelo em pé, quer dizer isso, quer dizer essa expressão. Então, quando a gente fala nessas expressões, a gente está falando de expressões com sentido figurado, que não são expressões reais, não acontece realmente. Então, de repente, meu cabelo não fica em pé, porque eu fiquei com medo de alguma coisa, tá bom? Outra frase, outro texto, o corvo e a raposa. O senhor corvo estava empoleirado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico. Comadre raposa aproximou-se, atraída pelo cheiro, e cumprimentou alegremente o corvo. Bom dia, mestre corvo. Como você está bonito hoje? Acho que nunca vi uma ave mais bela. Francamente, se sua voz é tão formosa como a sua plumagem, você é o rei dos pássaros. Ouvindo esses elogios, o corvo quase estourou de satisfação e, querendo mostrar que nem mesmo uma bela voz lhe faltava, abriu o bico para cantar. O queijo caiu mais que depressa e a raposa apanhou. Antes de saborear o petisco, disse: Caro compadre, aprenda que todo bajulador vive à custa de quem o escuta. Acho que essa lição vale bem um pedaço de queijo. Então, olha só, outra frase também com sentido figurado, seria essa aqui, ó. Estourou de satisfação. Então, o corvo, na hora que ele foi elogiado pela dona raposa, ele estourou de satisfação. Se ele tivesse estourado no sentido real, ele teria explodido, não é verdade? Então, o que aconteceu? No sentido figurado, quer dizer que ele ficou o quê? Convencido, né? Ele se achou o máximo, ele se achou assim, totalmente o poderoso, né? Com isso. Então, o sentido figurado quer dizer isso. A gente tem que saber ler nas entrelinhas, como se fosse isso, tá bom? O que seria ler nas entrelinhas? Seria não ler diretamente como a linha está falando. Se ler nas entrelinhas é ler por trás daquele sentido. Beleza? Vamos para a próxima. A vida na lagoa. Logo de manhãzinha, com os primeiros raios de sol, garças, jaburus, jaçanãs e marrecas acordam com muita fome, fazendo muito barulho. Os jacarés preguiçosos acordam um pouco mais tarde. Todos vão passar boa parte da manhã à procura de comida, num alegre vai e vem. Então, lá na live, nós conversamos sobre primeiro o significado da expressão alegre, né? Quando a gente está feliz, a gente está contente da palavra alegre. E vai e vem. Vai e vem significa o quê? Ir e vir. Vai e volta. Vai e vem, né? Então, a expressão destacada, que seria vai e vem, seria o quê? Caminhadas solitárias? Não. Idas e vindas contentes? Sim, porque idas e vindas. Eu estou indo e vindo. De que forma? Contente. Então, essa frase corresponde à expressão alegre vai e vem no sentido figurado, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos analisar os pronomes no texto, não no sentido figurado mais, tá bom? Nós vamos trabalhar com pronomes agora. A atmosfera é como um escudo invisível de ar rodeando a Terra. Ela contém diversos gases que protegem a vida no planeta. A atmosfera permite a passagem de energia útil, mas reduz a quantidade de energia perniciosa que atinge a superfície da Terra. Fica uma camada na atmosfera que contém ozônio. Este gás filtra parte perigosa da luz ultravioleta que se dirige à Terra. Na aula a gente trabalhou com esse significado aqui, ó, de perniciosa. A gente descobriu que perniciosa é um adjetivo que está qualificando o substantivo energia, tá?
E dá para a gente entender o significado de perniciosa quando a gente lê essa frase. A atmosfera permite a passagem de energia útil, mas quer dizer o quê? Uma expressão contrária, né? Mas reduz a quantidade de energia perniciosa. Quer dizer o quê? Permite a passagem de energia útil, mas reduz, ou seja, diminui a quantidade de energia que não é útil, que é perigosa, que faz mal ao planeta Terra, tá bom? Voltando ao pronome, a gente quer dizer o quê? No trecho, ela contém diversos gases que protegem. Então, a gente tem que voltar lá no texto para a gente localizar esse trecho. Então, esse trecho está aqui, olha. Ela contém diversos gases que a protegem. Ela quem? Então, a gente está se referindo à frase anterior, ou seja, a atmosfera. Então, a palavra destacada refere-se ao substantivo atmosfera, tá? Então, pronome pessoal pronome substitui substantivo. Então, no caso, substituiu o substantivo atmosfera, para a gente não repetir a palavra atmosfera aqui de novo. E esse pronome pessoal, do caso reto, é o pronome, ele está no singular, tá? Vamos para outro exemplo. Os leões ronronam. Esse é um texto de base científica, tá bom? Então, vai falar muitas informações sobre o comportamento do leão. Então, isso deixar a gente bem claro. Então, vai falar sobre quem em especial? O leão. Vocês vão ver que eles vão citar outros animais. Todos os felinos ronronam, apesar de os membros da subfamília Pantherae, que é uma família, o nome científico dessa família, que inclui os leões, os tigres, os jaguarés e os leopardos, só conseguiram fazê-lo quando estão expirando. Expirando é um movimento de respiração. Expirando e inspirando. Nós estudamos isso em ciências. Todos os outros ronronam também quando expiram. Ainda não se conhece o mecanismo exato, mas parece ser um espasmo rápido da laringe que dilata e contrai a glote, e não uma vibração de cordas vocais. Imagine-se que os gatos ronronem em sinal de contentamento, mas eles também fazem em momentos de muito estresse, com visita ao veterinário. A frequência do ronronar varia de 25 a 150 Hz, dependendo da espécie. E vários estudos mostram que as vibrações nessa frequência estimulam o crescimento ósseo e reparação dos tecidos. Então, vamos lá. No trecho, mas eles também o fazem em momentos de estresse, então a gente tem que localizar essa frase aqui, ó. Como a gente teve uma confusãozinha na aula nesse momento, vocês vão revisar agora comigo, que não é a palavra que a gente marcou. Olha só. Imagina-se que os gatos ronronem em sinal de contentamento. O mas eles então está se referindo a quem? Não é aos leões, apesar do texto falar sobre leões. Está se referindo ao sujeito desta frase que nós lemos antes, que é aos gatos. Então, no caso aqui, a palavra correta vai ser gatos e não leões, como a gente disse na frase, lá na aula, tá bom? Então, vamos lembrar disso aí. Eles aqui, a gente tem que localizar a frase. Então, não pensem no texto somente, localizem sempre a frase no trecho, para vocês buscarem a informação correta, tá? Vamos ao próximo. Agora, nós vamos trabalhar com pronomes e verbos nas frases. Então, os pronomes vão ser conjugados no feminino e no masculino, também no singular e no plural. E também no passado, no presente e no futuro. Tá? Ó, os verbos vão ser conjugados no passado, no presente e no futuro. E os pronomes no feminino, masculino, singular e plural. Beleza? Então, vamos lá. Temos a primeira frase aí, ó. Eu jogo Fortnite com ele. A próxima frase está, nós jogamos Fortnite com ele. A palavra que nós passamos para o plural foi a palavra, o pronome nós. Esse pronome nós só passamos somente ele, porque ele é o verbo, a pessoa verbal, tá bom? Então, ele é a pessoa verbal. Então, a gente vai passar somente ele para o plural. Se a gente quiser passar a frase toda para o plural, nós vamos passar nós jogamos Fortnite com eles. Por que está jogamos? Porque essa frase está no presente. Beleza? Jogo, jogamos e jogamos. Então, essa frase está toda no presente. Então, nós estamos trabalhando com essas frases aqui agora somente no presente. Beleza? Vamos ver a próxima.
ela joga Fortnite comigo. Então, aqui eu conjuguei a pessoa do verbal joga, né? Então, eu mudei o formato do verbo, porque eu estou conjugando com ela. Elas jogam Fortnite comigo. E o que que eu fiz? O que nós fizemos aqui agora? O eu é como se eu tivesse colocado o ela agora no lugar do eu. Então, ela joga Fortnite comigo. Não é? O ele agora passou para frente, no caso ela. Comigo, elas jogam Fortnite conosco. Então, comigo a gente não conjuga falando comigos nem conoscos, tá? O plural de comigo seria eu e mais alguma pessoa, então seria conosco. Então, também no presente. Você joga Fortnite comigo, vocês jogam Fortnite conosco, tá? Então, todas essas estão no presente. E aqui nós temos a pessoa verbal, aqui uma pessoa verbal, aqui a gente conjugou somente a pessoa verbal também, e aqui também. Nas outras expressões, nós conjugamos tanto o verbo quanto o predicado, que seria o restante da frase. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Agora, o que que acontece? Nós estamos no passado, então os verbos vão ser todos conjugados no passado. Eu joguei Fortnite com ele. Eu jogarei Fortnite com ele. Então, aqui nós temos um verbo no futuro. Eu jogarei. Tudo bem? Continuando. Nós jogamos Fortnite com ele. O nós, ele pode estar tanto dessa forma aqui no presente, né? Ele pode estar no presente ou no passado. Como aqui no caso a gente está conjugando de forma diferente, essa forma ele vai ficar no passado. E agora nós temos, nós jogaremos. Então, nós teremos agora, nós jogaremos Fortnite no futuro. Ela jogou Fortnite com ele. Então, nós temos passado, tempo verbal. Ela jogará Fortnite com ele. Tempo passado, tempo futuro. Conjuguei no futuro. Vocês jogaram, nós temos agora no passado. E vocês jogarão. Olha a diferença do jogarão aqui, ó. Jogarão, futuro, ok? Jogarão no futuro, tá bom? E aí, vamos ver a última frase aqui. Tem uma atividade para vocês fazerem depois. As meninas montaram um time de futebol. Então, essa é a frase que nós temos aqui. Essa frase está no passado. A fitinha do passado é amarela, não é isso que a gente usou? Então, montaram está no passado. Já passou, elas já montaram. Pessoa verbal, elas. Então, eu substituí as meninas, que seria a pessoa verbal, por um pronome elas. Então, se eu fosse a menina, eu substituiria por a menina. Ela montou um time de futebol. Então, a pessoa verbal, somente ela, porque seria uma menina no singular. Eles montaram um time de futebol. Também mudei a pessoa verbal, passei para eles, no masculino, no plural. Ele montou um time de futebol. Pessoa verbal no tempo, um pronome ele, no tempo verbal do passado e no singular. Você montou um time de futebol. Eu estou me dirigindo a você. Montou também no passado. Vocês montaram um time de futebol. Pessoa verbal agora, pronome vocês, também do caso reto, no passado e no plural. Eu montei um time de futebol. Então, conjuguei na primeira pessoa do singular e no passado, tá? E aí, o que vocês vão ter que fazer agora? Em casa, vocês vão passar essas frases para mim no presente, ok? E no futuro. Como que ficaria aqui? As meninas montam um time de futebol no presente. As meninas montarão um time de futebol no passado. Beleza?
Elas montam um time de futebol. Presente. Elas montarão um time de futebol no passado. Ok? E aí, vocês vão fazer e vão tirar uma foto para mim para ver se ficou certinho. E eu poder fazer as intervenções necessárias, caso seja necessário. Tá bom? Um beijo e até a próxima live, até a próxima aula.